Imagine uma penumbra densa, interrompida apenas pelo som abafado de gemidos distantes e o cheiro sufocante de decomposição que pairava no ar viciado. Nos corredores infinitos e sombrios do hospital de Scutari, em 1854, a única faísca de esperança para os milhares de soldados britânicos não vinha de medicamentos modernos, mas de um pequeno ponto de luz trêmulo que flutuava silenciosamente pela escuridão. Era a silhueta de Florence Nightingale segurando sua famosa lâmpada turca enquanto realizava suas rondas solitárias durante a madrugada. Para aqueles homens feridos, febris e abandonados pela própria sorte, aquela luz não era apenas uma ferramenta prática para iluminar o caminho. Era o símbolo vivo de uma dignidade que eles acreditavam ter perdido definitivamente nas trincheiras sangrentas da guerra. Enquanto os jornais em Londres falavam de glória e expansão imperial, a realidade dentro daquelas paredes de pedra era um pesadelo de horror e negligência institucional. Naquela época, o exército britânico enfrentava uma estatística assustadora e vergonhosa. Mais soldados estavam morrendo por doenças infecciosas evitáveis, como o cólera, o tifo e a disenteria, do que pelos próprios ferimentos infligidos no campo de batalha pelos russos. O exército mais poderoso do planeta estava sendo dizimado por micro-organismos invisíveis e por uma infraestrutura sanitária inexistente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. Neste cenário de desespero absoluto, a presença de uma mulher de linhagem aristocrática parecia uma anomalia completa para os padrões da era vitoriana. Florence Nightingale não nasceu para enfrentar a lama das frentes de combate ou para suportar o odor fétido dos hospitais de campanha. Nascida em 1820, em uma família da mais alta elite, sua vida fora meticulosamente planejada para ser uma sucessão de bailes de gala, tardes de chá e, eventualmente, um casamento de conveniência que solidificasse o prestígio e a fortuna de seu clã. Ela recebeu uma educação excepcional para os parâmetros da época, dominando o grego, o latim, a matemática avançada e a filosofia. Habilidades que raramente eram concedidas às mulheres, cujos destinos eram limitados ao ambiente doméstico. No entanto, por trás dos vestidos de seda e da etiqueta impecável, pulsava uma alma profundamente inquieta. Florence sentia que a vida de uma dama da sociedade era uma prisão dourada que a sufocava lentamente. Em seus diários íntimos, ela descrevia uma angústia existencial profunda, um vazio que nenhuma festa de luxo poderia preencher. Foi durante essa busca, por um propósito maior, que ela afirmou ter ouvido um chamado divino. Não se tratava de uma vocação mística para o isolamento contemplativo, mas de um comando pragmático e urgente para a ação. Sua missão de vida era aliviar o sofrimento humano através do cuidado. A decisão de Florence de se tornar enfermeira foi recebida por seus pais e pela sociedade com o mesmo horror que se ela tivesse decidido seguir uma vida de crimes. Na Inglaterra vitoriana, a enfermagem não era considerada uma profissão nobre, era um trabalho relegado a mulheres pobres e marginalizadas, muitas vezes rotuladas injustamente como alcoólatras ou sem escrúpulos. Mas Florence possuía uma determinação que beirava a obstinação. Ela desafiou todas as convenções sociais, recusou pretendentes ricos e viajou para a Alemanha, onde estudou no Instituto Kaiserswerth e posteriormente para a França, onde observou o rigor das ordens religiosas no cuidado com os doentes. Ela não estava apenas aprendendo a limpar feridas ou confortar pacientes. Ela estava estudando sistemas hospitalares, fluxos de trabalho e a importância vital da nutrição. Florence estava forjando uma mente analítica e científica que transformaria a compaixão individual em uma metodologia rigorosa de saúde pública. Quando as notícias sobre as condições deploráveis na Guerra da Crimeia chegaram à Inglaterra, o secretário de guerra, Sidney Herbert, que conhecia o talento de Florence, recorreu a ela em busca de ajuda. Em outubro de 1854, ela partiu para o Império Otomano, acompanhada por uma equipe de 38 enfermeiras voluntárias cuidadosamente selecionadas. Ao desembarcarem em Scutari, elas encontraram um cenário dantesco que desafiava qualquer lógica humanitária. O hospital estava literalmente construído sobre esgotos abertos e entupidos que exalavam gases tóxicos por todo o edifício. Os feridos jaziam amontoados em seus próprios dejetos sobre palha podre, cercados por ratos e insetos. No entanto, a recepção inicial à equipe de Florence foi hostil e gélida. Os médicos militares e cirurgiões
opiniões viam sua chegada como uma intrusão feminina irritante em um domínio estritamente masculino e hierárquico. Eles acreditavam que ela não tinha lugar na logística de guerra e que suas ideias seriam inúteis. O que esses oficiais subestimaram drasticamente foi que Florence Nightingale não era apenas uma mulher gentil com uma lâmpada na mão. Ela era uma administradora nata e uma cientista pioneira, pronta para travar uma batalha estratégica contra a ignorância e a imundície que matavam muito mais do que os canhões inimigos. Ela sabia que precisaria de mais do que bons sentimentos. Ela precisaria de dados, organização e uma revolução absoluta no conceito de cuidado hospitalar. A resistência dos médicos militares não foi um obstáculo intransponível para Florence. Na verdade, serviu como o catalisador necessário para que ela aplicasse sua mente analítica de forma ainda mais rigorosa. Ela compreendeu que para vencer a inércia burocrática e a negligência institucional, precisaria de uma base teórica inabalável, que ninguém pudesse contestar com argumentos superficiais. Foi assim que consolidou a sua teoria ambientalista, uma abordagem revolucionária que mudaria para sempre a face da medicina e da saúde pública mundial. Para Florence, o corpo humano possuía uma capacidade intrínseca de restauração, e o papel fundamental da enfermagem era colocar o paciente na melhor condição possível para que a própria natureza agisse em seu favor. Ela identificou 5 pontos essenciais que eram tragicamente ignorados naquelas enfermarias sombrias: ar puro, água potável, drenagem eficiente, limpeza absoluta e iluminação adequada. O que parece senso comum nos dias de hoje era uma heresia científica para muitos oficiais da época, que acreditavam que o odor fétido e a sujeira eram consequências inevitáveis da guerra. Aba Florence não se limitou a dar ordens. Ela liderou pelo exemplo prático e pela organização metódica de recursos extremamente escassos. A revolução sanitária em Scutari começou com medidas que pareciam simples, mas eram logisticamente monumentais para o contexto de um hospital de campanha. Ela estabeleceu uma lavanderia funcional, garantindo que os lençóis e as roupas dos soldados, antes empapados de sangue e excrementos por semanas, fossem finalmente fervidos e higienizados. Ela confrontou a administração militar para abrir janelas e permitir a livre circulação de ar, combatendo o ar viciado, que ela acreditava ser um veículo perigoso de contágio. A cozinha hospitalar, que antes servia refeições nutricionalmente nulas, foi completamente reformulada sob sua supervisão direta. Ora, Florence sabia que um corpo desnutrido não poderia lutar contra a infecção. Então, introduziu dietas específicas para cada nível de enfermidade, transformando a alimentação em uma ferramenta de cura vital para a sobrevivência dos feridos. Enquanto suas mãos limpavam feridas, sua mente processava dados estatísticos complexos. Florence Nightingale foi uma das primeiras pessoas a perceber que a observação empírica precisava de evidências quantitativas para gerar mudanças políticas reais e duradouras. Ela utilizou a matemática como uma arma poderosa de persuasão em massa. Diante da descrença dos generais e políticos, ela desenvolveu o diagrama de área polar, que mais tarde ficaria mundialmente conhecido como o gráfico de Rosa. Através dessa representação visual inovadora, ela provou de forma irrefutável que a vasta maioria das mortes não era causada pelas balas russas, mas por doenças evitáveis que prosperavam na imundície das instalações. Ela mapeou a mortalidade mês a mês, mostrando visualmente como as melhorias sanitárias estavam diretamente ligadas ao aumento da sobrevivência dos soldados. Com seus gráficos, ela levou a ciência estatística para dentro dos corredores do poder, transformando números brutos em um clamor urgente por reforma social e hospitalar. Naquela época, a ciência médica ainda debatia a origem das doenças através da ultrapassada teoria do miasma, a ideia de que o ar ruim ou os odores fétidos eram a causa direta das enfermidades. Embora a teoria dos germes ainda não tivesse sido plenamente estabelecida, Florence operava com uma intuição científica extraordinária. Ela observava consistentemente que onde havia sujeira e estagnação, havia morte. Sua luta incessante contra o miasma era, na prática, uma batalha heróica contra a proliferação bacteriana invisível. Ela mandou limpar os esgotos entupidos que corriam diretamente sob o hospital de Scutari, eliminando os focos de infecção que matavam silenciosamente centenas de homens durante o sono. Cada centímetro de chão esfregado e cada balde de água limpa eram golpes estratégicos contra um inimigo oculto que os médicos militares insistiam em ignorar por pura arrogância institucional. Além da higiene física,
Florence introduziu a humanização do cuidado, um conceito raro na medicina militar de então. Ela percebeu que o isolamento emocional e o desespero psicológico eram tão letais para um soldado quanto a própria febre. Ela incentivou suas enfermeiras a ajudar os soldados a escreverem cartas para suas famílias na Inglaterra, mantendo viva a esperança e a conexão emocional com o lar. Criou salas de leitura e pequenos espaços de recreação onde os homens pudessem ocupar a mente, afastando-os do vício do álcool que frequentemente assolava os acampamentos. Para Florence, o soldado ferido não era apenas uma estatística de combate ou um corpo quebrado, mas um ser humano completo que necessitava de dignidade, compaixão e um tratamento respeitoso e individualizado. Os resultados dessa abordagem holística e profundamente científica foram extraordinários. Sob a gestão implacável de Florence, a taxa de mortalidade no hospital de Scutari despencou de assustadores 42% para meros 2% em um curtíssimo período. Essa queda drástica foi a prova definitiva em matemática de que a enfermagem moderna, baseada em evidências e higiene rigorosa, era a barreira fundamental entre a vida e a morte. Florence havia demonstrado que a organização, o saneamento e a nutrição salvavam muito mais vidas do que qualquer intervenção cirúrgica disponível na metade do século XIX. A figura da Dama da Lâmpada deixava de ser apenas uma visão de conforto para se tornar a arquiteta oficial de um novo paradigma de saúde global que estava prestes a redefinir o futuro da medicina. Ao retornar da Crimeia em 1856, Florence Nightingale evitou deliberadamente as multidões e os banquetes triunfais que a aguardavam como heroína nacional. Ela viajou sob o pseudônimo de Mrs. Smith, cruzando os portões de sua casa de forma silenciosa, quase invisível para a imprensa. Para ela, a guerra não havia terminado nos campos de batalha, apenas mudara de cenário, transferindo-se para os gabinetes de Londres, onde a verdadeira reforma estrutural da saúde britânica precisava ser forjada. Florence compreendia que a fama era uma ferramenta volátil, mas a influência política era o alicerce para uma mudança permanente. Rapidamente, tornou-se uma consultora indispensável para o governo e desenvolveu uma relação de profunda confiança com a Rainha Vitória, que havia como uma mente necessária para a modernização do Império. Juntas, trabalharam para estabelecer a Comissão Real sobre a Saúde do Exército. Florence, muitas vezes de sua própria cama, devido à exaustão crônica e às doenças da guerra, produziu relatórios estatísticos exaustivos que forçaram o Exército a adotar padrões de saneamento antes inimagináveis. Sua insistência na coleta de dados e na análise rigorosa transformou o Ministério da Guerra, garantindo que nenhum soldado voltasse a morrer por falta de higiene em tempos de paz ou conflito. Ela provou que a saúde pública era uma questão de segurança nacional, e não apenas de caridade. Sua autoridade era tamanha que os generais não podiam mais contestar os fatos apresentados em seus gráficos precisos. O verdadeiro ápice de seu legado educacional ocorreu em 1860, com a fundação da Escola de Treinamento Nightingale no Hospital St. Thomas, em Londres. Financiada pelo Fundo Nightingale, criado por doações do público agradecido, a escola representou o nascimento da enfermagem como uma profissão científica. Antes de Florence, a enfermagem era vista como uma ocupação para mulheres sem instrução. Sob sua tutela, tornou-se uma vocação baseada em estudo rigoroso, disciplina e conhecimento técnico profundo. Ela elevou o status da enfermeira ao de uma profissional indispensável, equiparada em importância ao médico, porém com um foco único e vital no ambiente e no cuidado direto ao paciente ferido. Florence também estendeu sua profunda visão para a infraestrutura física da cura. Suas diretrizes sobre a arquitetura hospitalar deram origem às famosas enfermarias Nightingale. Estes espaços eram projetados para maximizar a ventilação e a entrada de luz solar, utilizando janelas altas e tetos elevados para evitar o acúmulo de patógenos. O design em pavilhões influenciou a construção de hospitais ao redor do mundo por décadas, criando ambientes que priorizavam a recuperação do doente em vez da mera conveniência administrativa. Ela entendia que o próprio edifício era um instrumento de saúde, capaz de acelerar a cura ou precipitar a morte, dependendo de como o ar circulava por seus corredores. Em 1859, publicou Notas sobre Enfermagem, uma obra que se tornaria o manual teórico fundamental da profissão. Neste livro, Florence destilou sua filosofia do cuidado holístico, argumentando que a enfermagem não era apenas a administração de remédios, mas a gestão inteligente da luz, do calor
Salvador da quietude, da dieta e da limpeza. Suas palavras ressoam até hoje nos atuais currículos acadêmicos, lembrando-nos de que a saúde é um estado de harmonia entre o indivíduo e seu ambiente. Ela ensinou que a observação clínica atenta era o maior dom de uma enfermeira, permitindo intervenções precoces que salvavam vidas antes mesmo de a crise se manifestar de forma fatal. O impacto de Florence Nightingale é sentido em cada hospital moderno, onde a lavagem das mãos e a esterilização de superfícies são protocolos sagrados que salvam milhões diariamente. Ela foi a pioneira que trouxe a luz da razão para as sombras da negligência médica. Sua jornada culminou em uma revolução silenciosa que humanizou a ciência e cientificou a compaixão. Florence não foi apenas a dama que carregava uma lâmpada para iluminar o sofrimento, ela foi a mente visionária que iluminou o caminho da medicina moderna, transformando a enfermagem na espinha dorsal do sistema de saúde global. Seguir sua eterna lâmpada é honrar sempre a ciência e a vida.